A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vim contar um testemunho para vocês aqui brevemente. Espero que esse vídeo ele venha impactar a sua vida, ele venha falar com você de certa maneira, porque os testemunhos ele vem para isso, para nos fortalecer. E o sentido de eu estar testemunhando para vocês aqui não é para ganhar engajamento, não ganhar nada. Quero ganhar almas para Jesus. Amém? Por esse motivo eu desmonetizei meu canal, porque a função desse canal é levar a palavra do Senhor. Amém? E o que eu queria falar para vocês, você que tem dom de revelação, dom de visão, amém? Saiba que você não vai ser reconhecido. E no início da minha conversão, eu tinha muito essa expectativa que eu deveria ser reconhecida por pessoas para me poder ter uma afirmação e uma confirmação de Deus do que aquilo que eu estava dizendo realmente era de Deus. Mas ao passar do tempo a gente vai vendo que o nosso amadurecimento e Deus ele vai testificando nos detalhes. Deus ele testifica e confirma nos detalhes. Aqueles que não crê, eles vão entrar de encontro. Então todos aqueles que não crê vão entrar contra você. Vão vir de confronto, vão vir com perseguição. Muitas vezes vão falar palavras pesadas para você. Porque a pessoa que ela não tem o temor de Deus, ela vai ir de contra o profeta e até mesmo a profecia. Amém? Todos têm o direito de duvidar, todos têm o direito de analisar as situações. Amém? Isso é fato. E a gente tem que estar pronto para isso. Quando Deus manda a gente falar algo, principalmente em público, né, como às vezes eu conto testemunho para vocês aqui em público, eu tenho que estar pronta para que as pessoas venham me pedrejar, como fez com os discípulos, como fez com Jesus. Então, a Bíblia fala que nós somos perseguidos, como Jesus foi perseguido. Nós somos crucificados como Jesus foi crucificado. Então, isso é fato. Não tem como correr disso. Então, prepare-se, porque quando nós falamos algo de Deus, você pode ter certeza que o inimigo vai levantar pessoas para tentar te calar, para tentar te impedir de falar a verdade. E o testemunho, ele tem uma ação tão forte no mundo espiritual que você vai sofrer mais perseguições, mais pessoas de confronto, às vezes até dentro mesmo da igreja, pessoas às vezes até convertidas, que não acreditam em revelação, amém? Para te confrontar. Por quê? Nós temos que entender que Deus tem que crescer e a gente diminuir. Então, quando nós somos chamados como profeta do Senhor, não vamos ser, como posso dizer, imune, né? Às vezes até raiva da gente sentir. Às vezes você pode ficar até triste, principalmente no início, né? Depois você para de se importar. Porque você aprende que não tem necessidade de você se importar. Quando a gente... O que eu tô querendo dizer pra vocês, pra ajudar vocês, você que tem dom de revelação, você que tem dom de profecia, você que tem dom de visões, de sonhos, você é perseguido. Naturalmente, sem você entregar, o mundo espiritual tá te vendo. Então é muito necessário que você se posicione, se santifique, obedeça, porque é hard. O negócio é pesado. O pau quebra no mundo espiritual. Tá? Não é brincadeira. Não mesmo. E a Bíblia fala, tem um versículo que eu gosto muito de citar, que quanto mais sabedoria nós temos, mais passamos tribulações, mais sofremos. Mais conhecimento nós temos da palavra do Senhor, mais a gente sofre porque a gente sabe o que é certo e a gente vê as coisas erradas. E a gente vê o lado espiritual das coisas, às vezes a pessoa está tão apegada na emoção, pegada naquelas coisas ali, na aparência, e esquecem das verdadeiras essência de Deus, a verdadeira fruto de Deus. Não que você tem que andar mulambento, não que você não tem que arrumar sua casa, deixar sua casa arrumadinha, bonita. Também tem sim. Você tem que harmonizar onde você está, mas primeiro aqui dentro. É de dentro para fora. Também as vestes, a casa bem decorada, é um processo que vem depois. Eu falo experiência própria. Também, primeiro aqui dentro. Começou daqui, de dentro de mim. É um processo que muitas vezes pode ser demorado. Mas o que eu quero te dizer, não espere reconhecimento das pessoas à sua volta. Amém? Não espere que as pessoas elas vão entender e achar bonitinho aquilo que você fala. Às vezes você entrega até uma revelação,
Porque assim, o profeta de verdade, ele não sai entregando revelação doidado, não. Entendeu? Ele entrega só quando Deus quer, a não ser que seja um pastor no culto, uma irmã pregando no culto. E naquele culto, Deus pede para revelar para aquelas pessoas, todo domingo, ou todo dia de culto, Deus usa aquela pessoa, aquela irmã, aquele irmão, para poder falar algo para você. Porque eu acredito. Quando não é de Deus, eu sei que não é de Deus. Quando é coisa da carne, eu sei que quando é coisa da carne. Amém? Eu sei até quando a pessoa está falando em língua de verdade ou não. Amém? É um assunto também que eu quero abordar aqui no vídeo. Vão vir pessoas assim, deixa falar. Deixa. E eu queria te dizer pra vocês aqui, eu vou deixar os comentários negativos sim, porque poucas pessoas vão ter coragem de botar a cara pra bater. E essa coragem que eu quero estimular você a ter. Eu tô contando aqui meus testemunhos, contando aqui a verdade, sabe? E eu vou deixar os comentários. Antigamente eu pagava. Tem 15 anos de conversão, então 10 anos de canal. Sempre teve. E eu sempre apaguei. Eu não vou pagar mais. Deus tocou meu coração pra não pagar. Por quê? Eu quero mostrar pra vocês que não é Disney. Não é mil maravilhas. Amém? Você ter coragem de falar a verdade. Ter coragem de ministrar o evangelho de verdade. De contar suas experiências. De contar seus testemunhos. Não é bonitinho, igual as pessoas mostram. Ah, eu vou gravar um vídeo ali contando um testemunho. E a pessoa vai lá e paga pra viralizar. Conheço várias pessoas que têm condições financeiras para isso. E elas pagam. Para que canal? Glória a Deus. O testemunho delas entra na vida das pessoas verdadeiramente, sabe? Para modificar, para transformar. Amém? Um dia eu vou ter essa oportunidade também de poder fazer isso. Para que expanda a palavra de Deus e aquele testemunho. Amém? Mas o motivo de eu não apagar os comentários mais é para vocês que me seguem, vocês que me assistem, vocês que começaram a me assistir agora também, vocês entenderem que não é fácil. E você vai entender que você vai contar e vai falar assim, meu Deus, e não ter medo. Entendeu? O estímulo que eu tô querendo trazer para você é não ter medo. Tá? Não ter medo de pregar o evangelho. Não ter medo de falar a verdade. Principalmente seus testemunhos, suas visões, sabe? A forma de evangelizar, hoje em dia, as pessoas estão completamente desreguladas para evangelizar. Existem pessoas que sabem pregar, obviamente. Existem pessoas, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esses poucos escolhidos, porque essa área é grande, são poucos trabalhadores. Esses poucos trabalhadores estão fazendo a parte deles porque Deus usa. Deus usa, sabe? Mas eu queria dizer para você, no dia de hoje. Você, presta atenção, não tenha medo. Deus ele vai te recompensar. Você não tem que agradar o homem, você tem que agradar a Deus. Se você teve um sonho, uma revelação, uma visão, conte. Tá? E os verdadeiros profetas, eles são humildes. São perseguidos. São pessoas que não conseguem responder. São pessoas, normalmente, que até respondem às vezes, porque fica tão sobrecarregado que responde. Mas são pessoas humildes. Pessoas que estão acostumadas a tomar paulada da vida. Pessoas que normalmente têm poucos amigos. Muitos gostam dela, mas ela tem poucos amigos. Poucas pessoas vão na casa dela. Poucas pessoas elas permitem entrar na vida delas, como eu. Porque a gente não está preocupado com a opinião das pessoas. Amém? E a gente tem que ter uma cautela. E diferenciar um pouco, porque as pessoas tem pessoas que gostam só de alinhada, da alinhada, da alinhada, e tem pessoas que gostam só de passar a mão na cabeça, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter um direcionamento de Deus, sabe? Tem que ter uma sabedoria. Tem que ter um direcionamento forte de Deus para você não fazer besteira. Porque às vezes, aparentemente, aquela pessoa precisa de uma exortação para ela entender o que ela está fazendo de errado. Mas no fundo ela precisa de carinho. Ela precisa de conhecer Jesus de verdade. Conhecer a intimidade de Jesus de verdade. Conhecer quem é Jesus. Amém? Não somente de ouvir, somente de falar. Tem muita gente dentro da igreja assim, que conhece Jesus somente pelo ouvir. Não verdadeiramente a intimidade. Então se você é perseguido por causa de coisas que você nem imagina, fique em paz que você está no caminho certo.
fique em paz, está no caminho certo. Mas é bom vigiar. É bom vigiar porque muitas vezes as perseguições, as retaliações, elas vêm ocasionado por uma atitude minha e sua. Sabe? Eu falo isso por experiência própria. Então vigia. Vigie muito. Tá? Hoje eu tô muito cansada. Tô arrumando minha casa aqui. Tem muita coisa pra me fazer. E mesmo assim, Deus falou assim, vai lá e grava. Eu tava conversando com uma amiga minha, profeta de Deus. E a gente tava trocando ideias de coisas que Deus mostrou pra gente que aconteceram, sabe? De anos, né? Somos amigas anos. E muitos anos que Deus, ele mostra pra gente uma pra outra. E Deus confirma, às vezes a gente nem falou uma com a outra, sabe? E Deus confirma de outras formas, ou então a gente falou e confirmou depois, sabe? Porque a gente tava até falando, porque tem uma pessoa que a gente conhece, que ela é uma pessoa muito usada na oração, muito boa intercessora. Ela ora com muito fervor a Deus, sabe? E nisso Deus move as montanhas, move as situações. Quando ela ora, ela tá tão acostumada que Deus atende ela, sabe? Porque é uma pessoa justa, uma pessoa íntegra. Mas é uma pessoa que não acredita muito em revelação. Ela acredita porque já aconteceu, mas ela não tem dom de revelação, ela não tem discernimento. Ela tem lá no fundinho, assim, guardado dentro da alma dela, mas ela não põe pra fora porque ela não acredita. Então não tem como Deus agir nisso. Mas Deus usa ela muito na intercessão. Então ela tem um dom de profecia também, de profetizar bênção. Ela já profetizou várias bênçãos na minha vida e aconteceu, sabe? Então tem coisas que realmente tem que esperar em Deus, né? Tem coisas que você não vai conseguir com as suas próprias forças. E quando Deus ele mostra algo pra gente, dá um exemplo aqui bacana. Você tá esperando por exemplo, você que é solteira tá esperando uma promessa de Deus. Uma varoa, um varão, e Deus já te mostrou que vai acontecer, ou já te mostrou quem é, e você avalia aquela pessoa e fala assim, meu Deus, onde eu vou entrar? E dá aquele medinho, né? Dá aquele medinho. Mas o próprio Espírito Santo fica ali batendo na tecla, é aquela pessoa. Aí você fala, mas essa pessoa, ela não vai dar certo comigo, porque os temperamentos vão bater. Aí você pensa, você é sanguínea, a pessoa também é uma pessoa um pouco fleumática, você também é, ou a pessoa ela é muito colérica, você também é, né, alguma coisa melódica, alguma coisa vai bater e não vai dar muito certo, né, ou por ser muito igual, ou por ser muito diferente. Então dá aquele medinho. Não tô falando de situação minha não, sabe? Eu nunca senti medo das coisas que Deus trouxe pra mim, mas eu já parei pra refletir. Mas eu confio plenamente em Deus. Se Deus quer pra mim uma pessoa que vai entrar de confronto comigo, que vai me ajudar a melhorar, que vai ser, por exemplo, o varão de Deus, cabeça da minha casa, né? Meu cabeça, né? O homem é a cabeça da mulher, vai me ajudar a direcionar, né, as situações. E eu vou ajudar ele também, porque temos que andar juntos. Mas com submissão, eu aceito. Porque Deus ele trabalha assim na vida da gente, conserto com o que está nas Escrituras. E muitas das vezes a gente não quer isso. Vamos dizer, a nossa carne quer ficar tranquila, a nossa carne não quer. Igual eu estou num momento de solitude, solteira, divorciada, amém? E eu penso, nossa, né, tá tranquilo assim, eu tenho que viver assim. É o meu momento de viver assim. Então eu não tenho pressa para encontrar prometido. Tô com pressa, sabe? Não tô com pressa. Não tô desacreditada, não tô desanimada, não tô desesperançosa, mas eu não tô empolgada. Não tô interessada no momento, vamos dizer assim, pra casar nem namorar no momento. É um momento que eu tô separando, eu tô tão assim cansada, trabalhando tanto, fazendo tanto, focando em mim, na obra de Deus, que eu não tô nem pensando nisso, sabe? Porque eu acho que quando a carência ela vem para destruir, porque a carência é algo da carne. Então quando você age com a carência, o homem é muito carente, a mulher já não é tanto, mas tem mulher carente. Ah, vou ser feliz quando eu casar. A pessoa não tá nem estudando, não tá nem fazendo algo para construir uma coisa legal, entendeu? Porque o casamento tem que ter uma estrutura financeira, gente. Acima disso tudo, uma estrutura espiritual, tá? O conselho que eu dou para vocês.
Se tem uma estrutura espiritual, as coisas andam. As coisas andam, o estudo anda, o trabalho anda, os filhos andam, tudo anda normalmente. A estrutura espiritual é a base do casamento. Se os dois estão em santidade, obediência, indo aos cultos, congregando em santidade, falei de novo, santidade, renunciando um ao outro, né? Renunciando às coisas erradas, né? Não renunciando um ao outro, renunciando para o outro. Quero dizer, muitas coisas a gente tem que renunciar no casamento. Ah, eu vou deixar de fazer isso e isso para agradar minha esposa, meu esposo. Porque o casamento é fazer o outro feliz. Entendeu? Então, o casamento requer essas coisas. Hoje em dia, eu já fui casada há 11 anos. Hoje em dia, eu entendo isso, sabe? Hoje em dia, eu tenho experiência e autonomia para dizer o que fazer e o que não deve fazer. Eu ajudo pessoas, entendeu? O que não me ajudaram, ou o que me ajudaram, me aconselharam muito, porque eu também tive muitos conselhos, muitas aconselhadoras, muitas irmãs, muitos pastores que me ajudaram, sabe? Perante meu casamento. E eu tenho autonomia para dizer. Eu peguei essa bagagem, eu peguei os conselhos que me deram e o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, mas não por culpa minha, não por culpa de ninguém, porque ninguém é culpado de ninguém, nós somos culpados por nós mesmos. Amém. Mas eu tenho consciência tranquila que eu fiz tudo certo. Para honra e glória do Senhor Jesus. Quem me conhece, me segue aqui, pode afirmar isso. Amém. Que eu realmente fiz tudo certo. E acima de tudo, das pessoas que eu não devo satisfação, nem você deve satisfação para ninguém, é Deus. Ele te conhece, ele viu tudo no íntimo. A sua intenção, as suas atitudes, o seu falar, o seu andar. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ninguém pode falar e te julgar e falar, mas fulano fez isso e aquilo. Não pode. Somente Deus, ele pode te julgar. Somente Deus, ele pode falar por você. Tá? Então, o conselho que eu dou pra você é isso. Não espere reconhecimento das pessoas. As pessoas não vão te reconhecer. Gente, isso não é somente em revelação, não somente em visão, não somente você contar testemunho, mas em tudo na sua vida. Não espere que as pessoas vão te aplaudir. Não espere que as pessoas vão te aplaudir. As pessoas não vão te aplaudir. Amém? Quando você faz uma faculdade, por exemplo, está estudando, é hard. Vai vir coisas para te atrapalhar, vão vir coisas para tentar te impedir de chegar no seu objetivo. Sim, vai. Porque a faculdade é bênção, ela vai te trazer um benefício, um lucro. O inimigo não quer saber de você ganhar nessa terra, não. Mas você vai ter recompensa, porque Deus ele recompensa os esforços. Mas não esqueça da sua vida com Deus. Dedique seus estudos, dedique seu trabalho, dedique o seu casamento, que é o primeiro ministério, seus filhos, seu primeiro ministério é o casamento. Depois a sua igreja, se for possível também, porque não adianta você ficar servindo a igreja o tempo inteiro e deixando a sua casa bagunçada, a sua casa desorganizada, porque o seu ministério primeiro é em casa. Mas pelo menos um dia da semana você vai na igreja, buscar de Deus em comunhão, que é muito importante. Os pastores têm autoridade no mundo espiritual para abençoar as nossas vidas. Esses dias eu tava, assim, cansada, sabe? Cansada. Espiritualmente em todos os sentidos. E eu tinha tomado uma decisão muito importante, onde o inimigo não gostou muito. Porque foi uma renúncia que eu fiz, que não foi fácil, mas eu sabia que tinha que ser feita. E eu tomei aquela atitude. Só que o inferno ficou furioso, então eu comecei a sentir aquele cansaço espiritual que é a retaliação. Quando você toma uma decisão positiva, você vai sentir paz naquele momento. Você sente paz na hora que você toma aquela decisão ali de renúncia. Você sente, nossa, Deus te mostra na hora, é isso. Alegria, te dá paz, alegria. Naquele momento é a confirmação de Deus. Mas depois vai vir desânimo, vai vir cansaço. Você fala assim, meu Deus, sabe? Então nós que somos servos de Deus, Deus pede pra gente fazer todo o tempo a renúncia. Às vezes você pensa assim, mas não tem nenhuma renúncia pra fazer. Tem sim. Tem alguma coisa que você tem que renunciar. Seja a sua boca que fala demais, seja o seu pensamento que pensa demais, seja o seu julgamento que julga demais. Alguma coisa você tem que renunciar. Não existe isso. A pessoa fala assim, eu não tenho nada pra renunciar. Sempre vai ter algo pra renunciar, tá? E saiba disso. Às vezes vai ter dias que você vai acordar em paz, linda. Você vê aqui, tem dia que eu tô linda aqui, tem dia que eu tô destruída, olheira igual hoje, tô cansada. Tô usando minhas últimas energias aqui pra gravar o vídeo. Eu tenho mais coisa pra fazer, porque meu primeiro ministério é meu lar. Amém?
Mas tô aqui gravando um pouquinho do meu tempinho aqui, 20, 30 minutos do meu tempo, pra você. Porque Deus mandou. Não porque eu quero. Eu quero também, né, ajudar. Eu desejo ajudar, eu desejo que as pessoas saibam do evangelho, dos meus milagres. Porque o milagre a gente tem que testemunhar, a gente tem que testemunhar as coisas boas e também tem que testemunhar as coisas ruins, gente. Então, assim, eu quero dizer pra você, não é Disney. Não é bonitinho como todo mundo diz. Aí você fica, às vezes, desiludido e frustrado porque tem uma pessoa que gravou algo e ela vive muito bem, aparenta estar muito bem, porque a alegria do Senhor formoseia o rosto, a alegria do Senhor é a nossa força, sim, mas você vai ter dias que você vai estar cansada. Tem dias que você não vai estar de muitos sorrisos, tem dias que você não vai estar de muitas conversas, porque é normal, cada dia a gente está de um jeito. Deus entende, sabe? Às vezes você está muito cansado e não está tendo tempo, muitas vezes, para pegar a palavra de Deus, para orar, sabe? Porque não é só uma coisa, é um núcleo, é um sistema. Nós somos um sistema, nós somos um corpo de Cristo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que santificar, a gente tem que alimentar da palavra, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar de Deus, a gente tem que levar a palavra do Senhor com amor, sabedoria, a verdade da Bíblia, entende? Temos que e contar os nossos testemunhos, suas visões, o que Deus te mostrou, porque vai ter outras pessoas que também tiveram experiências e essas pessoas, elas precisam desse apoio, sabe? A gente precisa desse apoio. A gente que tem dom de revelação, de visão, é sempre bom estar fazendo campanhas. Eu adoro fazer campanhas e no fim das campanhas sempre tem a bênção. Deus, ele me fortalece. Às vezes no momento de campanha é um pouquinho assim puxado, sabe? Mas eu fico fortalecida no momento de campanha, porque as irmãs estão orando uma pelas outras, eu estou na luta dela, eu pego o fardo dela e carrego junto com ela, ela pega o meu fardo e carrega junto comigo, sabe? E a gente tá assim, sabe? Mas que para que Deus faça a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, gente. Porque não adianta você orar por uma coisa, presta atenção aqui em mim, não adianta você orar por uma coisa que não é de Deus, é fantasiosa, ilusória, sabe? Às vezes você se encantou com algo que não é de Deus, isso acontece muito. As pessoas às vezes encantam comigo porque eu sou uma pessoa bonita, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa prudente, e me vê, e eu tento mostrar todo o tempo meus defeitos para as pessoas às vezes ver que eu não sou isso tudo, eu sou um ser humano, mas escolho hoje viver pelo Espírito. Não tô cantando, só preciso entender, sabe? E nós devemos viver pelo Espírito. Porque quando nós vivemos de imagem, de vaidade, com interesse em trocas, cara, você vai padecer. Se você quer entrar no relacionamento, seja com o que for, até mesmo com Deus, se você tem interesses próprios, sai. Para de agora. Porque você realmente, é lógico que você vai querer uma pessoa recíproca, uma pessoa que te trata com carinho, você trata ela, que te trata com respeito, que você trata ela. Isso é inteligência. Inteligência e inteligência emocional. Entendeu? Inteligência emocional. Você vai, logicamente, escolher uma pessoa que vai te fazer feliz. E você vai fazer aquela pessoa feliz. E ambos vão fazer o outro feliz. Mas não vão descartar o momento que vai ter algum problema. E vocês têm que estar maduros o suficiente, falo casamento, tá? Para vocês resolverem no joelho, orando a Deus. Deus me dá sabedoria. Deus me capacita para resolver, entender esse problema aqui, porque aconteceu. Porque os dois têm que andar juntos. E o casamento vai ter tentações? Vai. E vocês precisam estar libertos antes de casar. Então, você que está orando para casar, pede Deus para te libertar. Me liberta. Me liberta-me de mim. Como é que é? Pois eu sou a tua casa. Se você estiver aqui. Se você não estiver aqui. Como é que é essa música? É tipo isso. Essa música. Sabe? Então, se Deus não estiver com a gente não consegue fugir do pecado. E se você tá no pecado, não afaste de Deus. Por quê? Se você estiver no pecado e afastar de Deus, vai ficar pior ainda. Vai ficar bem pior do que já estava. Então, se você pecou, se você caiu, não afasta de Deus. Fala assim, eu não vou na igreja, mas continue na igreja. O pastor me colocou de castigo, tô com raiva.
Não importa o pastor, não importa, gente, olha, a vaidade tem que cair. Para que a gente cresça, a gente tem que botar a cara no pó, diminuir, sabe? Para que Deus cresça, a gente tem que diminuir. Não importa com status, não importa com as pessoas te aplaudindo ou debochando de você. Não se importa com isso. Hoje em dia eu vejo como virtude quando a pessoa ela debocha de mim ou ela tipo quer crescer sobre mim. Às vezes eu nem tô andando nem muito maquiada, nem muito arrumadona igual eu andava antes. Eu ando arrumada, né, gente? Eu vou andar feia. Mas tem horas que as pessoas, tipo, eu tô com o cabelo amarrado, com um coque, e eu penso assim, a pessoa às vezes arruma um pouquinho e tipo se sente superior. Eu falo, você tá linda, você tá lindo, em que você ainda elogio ainda. Eu prefiro do que me sobressair, me ensoberbecer, me envaidecer. Sabe, a gente tem que saber o que a gente é dentro da gente, independente das aparências. Eu tinha tirado minha imagem aqui do YouTube, das redes sociais por causa disso. Porque muita gente não, pouca gente, que a maioria das pessoas que vem para me assistir vem por causa do meu testemunho, por causa da palavra, porque Deus me usa e elas são testificadas com Deus. Tem umas que até vêm com esse intuito, mas infelizmente deixa a carne se levar, principalmente que é homem, né? Acaba deixando se levar pela cobiça, né? Pela carência, vamos dizer assim, porque o homem ele é carente, né? Então temos que vigiar muito nisso. Muito, 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 muito mesmo. Porque Deus, ele age nas coisas simples. Ele age nas coisas sinceras, nas coisas, sabe? Eu tenho aprendido disso. Muitas pessoas têm o dom da simpatia, sabe? Eu sou simpática, muito simpática. Só que, ultimamente, eu tô sendo mais séria, sabe? Eu tô dando preferência a ser mais séria. Tem vídeos meus antigos que eu tô mais séria. E eu voltei a ser mais séria, sabe? Por quê? A palavra de Deus primeiro não é brincadeira pra gente ficar sorrindo. Tem horas que a gente quer brincar, se extrovertir, trazer uma palavra alegre, né? Tem um pastor que eu conheço também, que ele era muito assim, muito brincalhão, sabe? Muito extrovertido. E isso fica legal de você assistir uma palavra, às vezes, brincando, sabe? Assim, não brincando com a palavra de Deus, mas sendo mais extrovertida, mais extrovertido. Porque às vezes a pessoa tá tão abatida, tão triste, que ela quer ver uma coisa ali que alegra o coração dela, sabe? Mas no nosso íntimo maduro, né, muitas das vezes, quando a gente tá falando algo sério, igual eu tô falando algo sério aqui, a gente muda a postura pra poder tá falando, pra poder tá pregando. Porque é algo de Deus, sabe? E é isso, temos que ser prudentes como uma serpente, mas como uma pomba, e deixar Deus trabalhar, porque, primeiramente, nossa morada nem é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Maranata vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, as portas está. Breve Ele virá nos buscar como uma igreja santa. Amém. Nos arrebatar. Esse aí é o proprietário aqui da casa. O carro dele. Ele mesmo construiu um Jeep, gente. Muito legal isso. Ele é muito legal. Ele construiu um Jeep sozinho. Ele é um Einstein. Muito legal. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Lembra muito do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito inteligente. Meu irmão também. A família toda inteligente. Minha irmã. Enfim. Então, que Deus cresça na sua vida todos os dias, tá? E não espere ser aplaudido. Mesmo quando você tem uma revelação, é tão legal, quando no início da minha conversão era muito assim. Eu tinha uma revelação e Deus mostrava algo e contava pra pessoa e aquilo acontecia. Eu achava que a pessoa ia ficar feliz igual eu. Nossa, isso aqui, mas a pessoa às vezes tá pouco se lixando. Ah, legal. Ah, que bom. Sabe? Às vezes a pessoa não tinha nem tanto valor aquilo que Deus te mostrou que ia acontecer. Mas pra você tem, porque você viu lá no mundo espiritual aquilo acontecendo. Às vezes seja uma gravidez, às vezes seja um casamento, às vezes uma faculdade que a pessoa ia fazer, uma viagem, uma realização na vida da pessoa, ou às vezes até mesmo perdas, né? Deus não mostra pra gente só coisa boa, mostra também coisa ruim, né? E a pessoa às vezes acha aquilo, tipo, normal. Nem vai te agradecer, você pode ter certeza. Poucas as pessoas agradecem, poucas pessoas falam, nossa, você realmente é uma profeta
de Deus, muito obrigado. Nossa, teve uma vez que eu profetizei no ventre de uma irmã, ela engravidou uma semana depois, foi a coisa mais linda, e eu falei que ela vai ser uma menininha linda, e ela já tinha sofrido vários abortos, né, e foi uma coisa muito linda, né, então assim, no momento assim da vida da gente, que a gente mais tem tribulações, perseguições, é o momento que Deus mais usa a gente, tá? Com autoridade. Não pensa que Deus usa você só quando você tá bem, feliz, alegre, harmoniosa, tudo equilibrado, os filhos, a família, tudo bem, tudo normalzinho. Não pensa assim, não, meu filho. Não pensa assim. Sempre vai vir alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa errada para você se posicionar e orar. Obviamente, tá? Do que fazemos, colhemos. A sementeira, a colheita, ela vem. Tá? Então isso é com o tempo. Vai tudo entrando no lugar. Tá bom? Mas não espere uma vida perfeita nessa terra, porque muitas pessoas elas mostram só o lado bom das coisas, só o lado bonzinho de ser, sabe? Mas tem um lado ruim, vocês têm que ver o lado ruim e ser forte para passar pro lado ruim, porque é passageiro, as provações são passageiras, vai passar. Não vai estagnar naquilo, sabe? Não vai estagnar, vai ser momentâneo. Tudo é passageiro, tá bom? Não fica triste que o momento agora pode ser um momento de luto, um momento de perda, ou um momento de medo de perder. Fica tranquilo, tá? Que aquilo que parece ser muito importante pra você agora, lá na frente não vai ser tanto, tá? Só aproveita o momento que você tem aqui com as pessoas que você ama, tá bom? Aproveita os momentos. Eu falo isso pra você, porque depois que vai, você não ficar com a consciência pesada e ficar naquela saudade. Sabe o que é saudade? Tem dois tipos de saudade. A saudade com consciência pesada que você não curtiu e não fez do jeito que deveria ter feito. Você se cobra porque você não se deu o seu melhor, nem um pouquinho do seu melhor, só deu o seu pior. E tem aquela saudade gostosa, né? Que eu gosto muito de pensar nisso, que você fez tudo, sabe? E hoje em dia eu penso assim, não somente eu, como meu pai, por exemplo, meu pai, meus avós, eu curti muito eles, escutei muitos conselhos deles, primeiramente porque eu quis escutar, eu dei oportunidade para eles falarem. E segundo, porque eles quiseram também fazer aquele momento comigo, né? Não somente comigo, mas com os filhos, com os netos, entende? Porque eles também. Porque não adianta você querer fazer um momento bom com uma pessoa que ela tá pouco se lixando pra você, se vai ter uma lembrança ou não. Ela só quer viver aquele momento ali, ou então tá empurrando com a barriga. Existem pessoas na família muito infelizes, que elas tanto faz. Elas não criam momentos felizes, momentos alegres. São tão, às vezes, atribuladas, tão desmotivadas, tristes, rancorosas, que elas não querem nem criar um momento legal, sabe? Mas saiba que elas também são usadas por Deus, porque existem pessoas na minha família, sim, que são usadas por Deus, sabe? Muitas, na verdade, né? E às vezes nem precisa de ficar muito assim colado pra demonstrar amor a todo tempo. Somente tendo respeito, consideração, sabe? E eu falo assim, graças a Deus eu estou numa família onde eu tenho parentelas que se eu falar assim, precisar de algo assim, numa urgência de vida ou morte, sei que eu posso contar. Mas eu não conto porque ser humano. Assim, eu tenho a consciência, eu sinto que eu posso, mas eu sinto também que pode ser que não posso. Entende? Eu não crio expectativa em pessoas, é isso que eu quero dizer. Eu não crio expectativa em ninguém. Nem se um dia eu for casada, não vou criar expectativa. Lógico que eu vou ter aquela certeza que eu vou ter ele do meu lado e eu vou estar do lado dele, para o que der que vier. Mas não crio expectativas em seres humanos. Entende? O casal é um corpo, uma carne só. É obrigação do marido cuidar da esposa cuidar do marido. É mandamento. Mas eu conto primeiro com Deus. Porque se eu morrer, minha alma vai para Deus. Sabe? Não vai ficar aqui com o meu marido ou você com a sua esposa. Entende? A sua salvação individual. Então eu conto primeiramente com Deus. A provisão primeiro vem dele. Ele que toca nos corações. Ele que move as situações.
É mesmo pro seu marido, sua esposa te ajudar, você tem que fazer o quê? Você tem que orar, bater o joelho no chão e falar, Deus, abençoa meu marido, que ele seja assim, que seja transformado, caso não seja. Ou se ele já é uma pessoa boa, ou a sua esposa seja uma pessoa boa, você bateu o joelho no chão, oh Deus, obrigado por ela ser assim, obrigado por ele ser assim. Continue abençoando, continue moldando, continue transformando ele. Porque sempre vai ter coisas a ser moldadas no casamento, tá? Outra coisa que tem de dizer. Sempre vai ter coisas a ser transformadas e moldadas dentro de um casamento. Não é oba-oba, tá? Mas também não é horrível. Casamento é muito bom quando você vive na presença de Deus. Eu desfrutei isso nos 3 últimos anos. Nos 3 últimos anos, não. Quando meu ex-marido estava na igreja. Depois ele desviou, não ficou bom não. Mas enquanto ele estava na igreja era muito bom, tá? Então, se você quer casar, case com uma mulher de Deus, um homem de Deus. Não fica olhando, procurando defeito, detalhezinhos minuciosos que você fala, isso vai me desagradar. Porque eu sou uma pessoa explosiva e eu não vou aceitar. Pensa assim, não, tá? Põe na mão de Deus, deixa Deus te guiar. Na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, vai acontecer. Desencana, esquece. Não fica pensando nisso também, não. Entendeu? Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. É o conselho que eu te dou, porque quando é de Deus, você pode esquecer, fazer tudo que você quiser. Às vezes você pode até pensar em arrumar outra pessoa pra preencher aquilo ali. Tipo assim, vou tentar dar oportunidade pra outra pessoa ali. Aí Deus fala assim, tá errado. Aí começa a vir aquela coisa dentro de você. Você começa a ficar sem paciência com a pessoa. A pessoa pode ser a pessoa maravilhosa, perfeita no mundo. Você vai começar a ficar sem paciência com a pessoa. Porque não é pra você casar. E também tem pessoas que Deus pede pra ficar sozinho. Tem pessoas que falam assim, você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinha. Agora, o motivo a gente não sabe. E o tempo também não sabe. Porque se Deus pediu pra você ficar sozinha, pode ser para sempre. Ou pode ser momentaneamente. Deus tá te guardando ali pra você não fazer besteira. Então Deus fala assim, fica sozinha, fica sozinho. Mexe com isso não. Entendeu? E naquele momento você vai ter a sensação de querer ficar solitário, solteiro pra sempre. E pode ser que lá na frente Deus mude o quadro e te envia mulher e um homem de Deus, porque é assim que Deus faz. Enquanto você estiver ansiosa e ansioso, não vai acontecer nada. Porque Deus não trabalha assim. Deus trabalha na confiança plena nele e deixar as coisas fluírem. Agora, se você forçar, fazer estratégia, criar estratégia aqui e ali, minuciosamente, vou mostrar que eu sou sim, vou provar pra ele que eu sou sim, vou provar pra ela que eu sou sim, que eu sou bom, que eu sou boa, não funciona. Deus não trabalha assim, com estratégias, tá? Deus, ele quer ver a sua renúncia, Deus quer ver a sua obediência, a sua santificação, que a sua semeadura de agora vai ser colheita lá na frente. Aí, por mais que muitas vezes é difícil ficar sozinho, lá na frente Deus vai suprir toda essa carência. E você vai poder bater a cabeça no travesseiro tranquila, deitar no peito do seu marido ou da sua esposa, sabe? Abraçar e sentir aquele aconchego, aquela paz, aquele conforto, aquela coisa gostosa. Os dois na presença de Deus, os dois fazendo certo. Que Deus abençoa muito. Eu já vi muitos testemunhos ser concretizados dentro do casamento. Vou fazer uma capa desse vídeo. Sorrindo. Glória a Deus. E Deus, ele faz. Deus, ele faz acontecer. E é evidencial, é certeiro que Deus, ele, quando ele tem uma promessa, gente, você pode fugir o tanto que você quiser sua vida. Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho o direito de escolher, tá? Eu tenho o direito sim, de livre-arbítrio de escolha. Eu já vi um caso de uma irmã que o menino orava por ela, sabe? Ela já era mais velha, já era divorciada e tudo. E ele também, divorciado, certo com Deus, porque os dois foram traídos. Ele pela esposa e ela pelo marido, então eles estavam liberados pela palavra de Deus para se casar de novo. E aí, o que acontece? O rapaz começou a orar muito por ela, só que ela não queria. Ela não queria, entendeu? Eu acabei de casar com ninguém. Ela estava olhando assim, procurando algo muito perfeito, e Deus resolveu falar assim, fica sozinha então. Entendeu? Ou você escolhe a promessa ou você fica solteira. Deus falou com ela. Aí ela falou, eu fico solteira. Aí ela não foi, ficou um cara, foi o cara casar. Isso, foi o cara casar.
ela começou a sentir ciúme, sentir raiva da outra, sério. Porque ela não queria ele, ela não queria casar com ninguém. Ela queria, assim, se fosse muito perfeito, do jeitinho que ela queria. E ele era o prometido dela. E ele orava por ela. E Deus tinha mostrado ela pra ele, mas não tinha mostrado ele pra ela. Mentira, tinha mostrado pra ela sim, só que ela não quis. Deus tinha mostrado pra ela sim, ela tinha um sentimento por ele sim. Só que ela não quis porque ele tinha uns defeitinhos que ela falou assim, nem tô a fim de passar raiva não. Só que eram defeitos superficiais e muitos deles foram pessoas que contou pra ela, dele. E aí ele casou com outra pessoa e ela ficou furiosa, porque ela estava desobediente a Deus. Aí ela começou a entrar num estado de depressão. E ele estava muito feliz, porque Deus tinha mudado o quadro da história dele. Ele casou com uma mulher de Deus e tudo, esqueceu dela, entendeu? Tava felizão com ela. Aí passou muitos anos depois, passou quanto tempo? Acho que passou uns 10 anos. Pô, essa história é linda. Passou 10 anos, ele ficou viúvo, porque a promessa dele era outra. Deus deixou ela passar pelo vale para ela ver que ela estava errado. Ele ficou viúvo, a esposa morreu. Aí ela apareceu. De repente, vocês se encontraram no meio do nada. Se encontraram. Foi lindo demais essa história. Esse testemunho. Eu vivenciei isso. De pertinho, sabe? E aí, eles se reencontraram. Para dar história, dá pra fazer um filme, né? Com essa história. Aí, eles se encontraram. E rolou, né? Começaram a orar bonitinho, tá, gente? Rolou nada que vocês estão imaginando, não. Nem foi beijo, nem nada. Fizeram tudo certinho. Não beijaram, não fornicaram. Começaram a orar. Foram até o pastor, pediram oração. O pastor confirmou que era de Deus. Tiveram várias experiências, né? O pastor com dom de revelação teve umas visões lá. E Deus deu visão para os dois também. E hoje eles são casados, têm um ministério maravilhoso. Vou ver se eu deixo o link deles aqui embaixo. Vou ver se eu acho. Tá? Se eu não achar, vocês me lembram aqui nos comentários de eu colocar o link dos dois. Hoje eles têm um ministério maravilhoso, de lindo, tá? E Deus usa eles muito na obra de Deus. E principalmente, sabe onde? No evangelismo. Eles têm a igreja deles, ele é o pastor e ela é a esposa do pastor. E eles são usados no ministério de missões, sabe? De evangelismo. Às vezes eles vão pra África, sabe? Às vezes até levam os filhos, às vezes não levam, deixam os filhos, vão lá. Passam uma temporada lá pregando a palavra de Deus. Amém? E o ministério às vezes é muito bonito mesmo. São pessoas assim que se dão para a obra mesmo. E ela deixou de ser aquela mulher vaidosa, mitidona que ela era, soberba. Sabe, ela tem ainda, né, na verdade, uma empresa, sabe? E ele também tinha, ele constituiu, foi bem depois com a nova esposa dele. E eles usam o valor para ajudar nas missões, sabe? Ajudar as famílias carentes. E assim, eles vivem uma vida normal, não vivem luxo não. Vivem assim, tem um conforto normal, né? Mas nem sofrem pobreza também não. Mas eles ajudam. Eram para eles ser ricões. Igual ela era muito rica, ela tinha um carro muito bom, sabe? Ela era muito soberba, ela desfazia do cara, porque o cara tava estudando ainda, o cara tava se formando. E eles tinham a mesma idade. Então ela desfazia muito dele, sabe? Pelo passado dele também, que ele já tinha feito muita coisa. Então ela tinha muito preconceito dele. Mas Deus move as coisas. Deus move. Ela não quis, Deus foi lá. Botou ela no deserto 10 anos. 10 anos ela ficou no deserto, sabe? E a empresa dela só não faliu porque a filha dela, a família dela, entendeu? Que ela já tinha filhos, né? E ele também já tinha filhos. Eles foram casar lá por 50 anos, tá? Só pra você ter ideia mais ou menos do tempo. Tem 50 anos quando eles casaram. E hoje eles são bem velhinhos assim, mas sabe aqueles velhinhos inteiros que são conservados? Deve ter uns 60, quase 70 anos. E são muito joviais, assim, a aparência dela. Realmente, a alegria do seu formoseia o rosto, gente. Isso é fato. É cientificamente comprovado que a pessoa que é feliz é mais bonita. Igual a gente tá cansada de ficar com essa cara aqui. Né? E espiritualmente também, né? Então, Deus ele move. Não brinca com Deus, tá? O recado que eu dou pra vocês, não brinquem com Deus.
Não brinque com as coisas de Deus, tá? Leve as coisas a sério. Não é fácil. Experiência, não é frufruzinho, não é bonitinho. Momentos que você vai querer, sim, relaxar, mas relaxa, assim, dentro da moderação, dentro das coisas de Deus. Se cair, levanta rápido, não fica se lambuzando do pecado, sabe? É normal um ser humano cair, são todos pecadores, mas não desista de pregar, não desista de levar o evangelho, não desista de buscar a Deus um conserto, tá? Renúncia. Porque Deus, ele vê os seus esforços, ele não vai ver as suas falhas, seus erros, não. Se cair, levanta logo, tá bom? E não fica procurando perfeição, nem você e nem ninguém, porque ninguém é perfeito. Paulo mesmo disse, o bem que eu tenho que fazer eu não faço, mas o mal que eu não tenho que fazer eu acabo fazendo. Então é mais fácil. A minha sombra parece com Jesus, olha aqui. Que viagem. A barba aqui, ó. Glória a Deus. Não busque perfeição nas pessoas. Busque perfeição em Deus, sabe? Porque Ele é perfeito. Ele é justo, Ele é único, Ele é santo, tá? Ele vai poder te ajudar na perfeição dele. Ele vai te ajudar nos seus defeitos, na sua incredulidade, tá bom? Nos seus desafios, nas suas perdas. É só com Ele. Porque as pessoas passam. Não adianta nada você viver uma vida toda pensando em algo, em alguém, seja um filho, um marido, uma esposa, uma mãe, o seu pai, ficar com aquele sentimento, às vezes até perdeu essa pessoa, a pessoa já faleceu, talvez. Sabe, viver naquela expectativa de ter ou de perder, ou de perdeu já. Você não tem nossa morada nem aqui. Tá? Então viva a vida com qualidade, viva a vida pra Deus, principalmente em obediência. Sabendo que nós já somos crucificados junto com eles, com Jesus, e nossas leves e momentâneas tribulações geram em nós um peso de glória. Isso é fato. Isso é verídico. A paz dele não se aparta de nós. A gente pode sentir cansaço físico, às vezes até um cansaço espiritual, mas você bateu o joelho no chão e renovou suas forças rapidinho. É instantâneo. Quando você está em santidade e obediência, é bater o joelho no chão, orar, ir no culto, fazer alguma coisa que suas forças é renovada. Não tem aquela dificuldade de acesso com Deus. Mas quando você está em pecado, infelizmente, parece que tem uma barreira. Vai, não vai, vai, não vai. Mas Deus tem misericórdia, Deus vai, manda. Vai, minha filha. Se arrependa. Se arrependa, meu filho. Faz isso mais, não. Vamos fazer um concerto. Vamos. Vamos tomar uma decisão. Vamos. Vamos tomar uma posição aqui. Vamos. Não vou pecar mais. Amém. Tá bom? Então é isso, gente. O vídeo é esse. Decidi gravar assim direto. Depois eu vou fazer live, tá? Tô prometendo pra vocês fazer. Vou ver se eu continuo colocando, porque meu celular tá despertando esses dias. Mas agora, a partir de dezembro, eu vou voltar a fazer as lives de madrugada, tá? Da Bíblia online. Pra vocês dormirem ouvindo a palavra do Senhor. Mas tem vídeo gravado aqui da Bíblia online, é só vocês colocar lá pra rolar do mesmo jeito, tá? É porque quando tá ao vivo é mais fácil as outras pessoas acessarem, tá bom? E é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou descansar quando eu organizar. Mas Deus é lindo. Amém? Fique com você, Jesus.